Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre custos para manter um site mensalmente na internet. E o custo para manter esse, ou melhor, o investimento para manter esse site às vezes não pode ser nem considerado tão alto, porque muitas vezes, se ele tiver certinho, se tiver sido desenvolvido de forma certa, pensando nos 4 pilares, que eu já vou falar sobre esses 4 pilares, se ele tiver pensado de forma certa, ele vai te rentabilizar interessante. Por quê? Ele vai dar um retorno final de semana, ele vai dar um retorno de madrugada, ele vai dar retorno em vários horários que você não está com o seu comércio aberto. E aí aqui a gente vai falar não sobre loja virtual, nós vamos falar sobre site institucional, onde mostra serviços, produtos, algo dentro dessa lógica, tá? Não vou trazer o tema de loja virtual aqui. Eu falava sobre os 4 pilares. Se você pegar só essa ideia aqui, quando você contrata um site e analisar esses 4 pilares, você com certeza vai ter um site que pode te ajudar. E não só fazer um site, achei um site aqui, portanto, e eu vou fazer. Analisa, olha, vê se tem esses 4 pilares. Esses 4 pilares são fundamentais e eu vou mostrar ele para você agora. E eles nem estão aqui nesse conteúdo, mas eu vou falar deles agora para você aqui. Vou abrir esse site aqui e os 4 pilares estão aí. Eu vou colocar na tela para você não esquecer de anotar isso aí. A primeira coisa mais importante de um site é, claro que a sua estética, o seu visual, né? Mas diante do seu visual ainda existe o conteúdo por trás que tem que trazer a informação para o cliente. E isso a gente traduz de que forma? Usabilidade. Quando eu entro dentro desse site aqui, por exemplo, eu tenho que encontrar facilmente. Se eu estou procurando um dentista, eu preciso saber exatamente algumas informações muito rápidas. Por exemplo, aqui a gente tem de cara já um botão de agendar uma consulta, então eu já vou resolver o meu problema. Tá fácil encontrar esse botão. E aqui eu tenho também opções logo de cara dos principais serviços que ele tem aqui disponíveis. Ele já rodou aqui, no caso ele estava aqui no começo, ó. Vou até apertar atualizar aqui, ó, carregou o site rapidamente. Esse é outro pilar, tá? Estamos falando da usabilidade ainda. Então, olha só, consulta inicial, eu quero ortodontia. Então, eu clico em ortodontia, eu já caí na página que eu quero, eu já tenho o telefone, eu já tenho a agenda de consulta aqui. Ou seja, facilitou a vida na hora de procurar a informação aqui dentro. O outro ponto que a gente chama de conversão. A conversão é o quê? Além de eu ter facilidade de encontrar as coisas, eu preciso de um ponto que vai do contato do site até o cliente, ou até a empresa, no caso. Então, onde é que está esse ponto de conversão? Eu já citei que eu encontrei facilmente as coisas aqui, e aqui estão os pontos de conversão. Ou seja, está fácil encontrar que ele tem um WhatsApp aqui embaixo, enfim, ele tem várias informações, os botões verdes toda hora ativando, chamando isso. A cor desse botão faz com que ele tenha mais possibilidade de conversão, tá? Então, quando eu pego um site, por exemplo, todo chapado, todo numa cor só e não tem destaque para certos botões, ele não tem pontos de conversão. Então, você aprendeu agora aqui, usabilidade e conversão andam junto, tá? Precisa. Outra coisa que você também já aprendeu aqui é quando eu fiz o F5 ou quando eu cliquei aqui diretamente num produto, o que aconteceu aqui? Rapidez na mudança. Ou seja, se mudou rápido, significa que ele está veloz. Então não adianta você contratar site. Geralmente, os sites contratados, em sua maioria, hoje no Brasil, as empresas hospedam os sites fora do Brasil. Por quê? Porque o custo lá é mais barato. Então eles podem revender para você uma hospedagem mais barata, porém essa hospedagem está fora do Brasil. Com isso, o site vai ficar lento, ou seja, isso é ruim, tá? Eu aconselho você aqui a testar o site nesse GTmetrix, tá? O GTmetrix você faz o quê? Você coloca aqui o endereço do site e coloca aqui, clica nessa opçãozinha, tem que ter um login aqui, é bem fácil, é gratuito. Você coloca aqui as informações e você vai selecionar aqui, por exemplo, São Paulo. Tem que ser São Paulo, tá? Porque vai partir um teste vindo de São Paulo e aqui você vai ter já o site. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o próprio site da Vale da Web. O nosso site da Vale da Web aqui, ó, ele está abrindo em 0,9 segundos. Tudo aqui verdinho. Então, assim, abrindo até 1,5, 2,0, poxa, tá maravilha. Só que o normal não é esse. O normal geralmente é 4 segundos, 3,5 para cima, tá? Às vezes 10 segundos. Então, quando está hospedado fora é um problema, tá? Mas, se você tiver dúvida sobre isso aqui também, coloca aí nos comentários para que eu vou estar retornando, tá? E se você está gostando desse conteúdo até agora, por favor, né, joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque eu trago conteúdo sempre aqui no canal da Vale da Web. Às vezes dá umas falhas, mas a gente procura sempre deixar atualizado. Tá? Voltando agora aqui na questão do site, então, só para lembrar, usabilidade, conversão, velocidade
E o quarto pilar, o mais importante de todos. Aliás, sem esses três aqui, esse quarto aqui também não funciona bem. SEO. SEO está escrito aí na tela para você entender no termo em inglês, Search Engine Optimization. Isso é otimização para motores de busca, é pegar o site e construir ele pensado para que o Google leia ele melhor. De que forma a gente faz isso? Por exemplo, aqui nós temos esse site e ele é o quê? Ele é um dentista, certo? As pessoas procuram por dentista, então nada mais correto do que colocar certas palavras ao longo do site para o Google conseguir ler isso e ao mesmo tempo eu ajudo o meu usuário, o meu cliente, no caso se eu sou o dono da clínica, né? Eu ajudo esse cliente que está dentro do site, ele encontrar essas palavras para já, opa, esse cara é em Blumenau, esse cara é nessa cidade, então isso facilita. Então se eu pegar aqui Blumenau, ó, tem algumas vezes a palavra Blumenau espalhada dentro desse site. Então esses são os 4 pilares. Mas não é só isso, não é, o SEO não é só espalhar a palavra-chave. Tá? Se você quer ter entendimento mais sobre isso aqui, a gente tem outros conteúdos também no nosso blog da Vale da Web, mas é só para você entender o que faz o SEO. O SEO também atualiza conteúdo no blog, deixa o site atualizado com frequência, pensado nele para que ele suba cada vez mais nas pesquisas. Por exemplo, dentista em Blumenau, clínica de odontologia em Blumenau, que é o caso desse dentista ali. Então o objetivo é sempre subir ele cada vez mais. E aí aqui tem até um gráfico ó, nesse site aqui que também é da Vale da Web, é uma marca nossa também, onde tem um site aqui que ó, em julho de 2021 atingia 376 acessos vindo de Google. Depois, em outubro, passou para 3.024. Só que aqui é um caso que a gente trabalhou em cima para fazer ele cada vez mais rápido, cada vez ele subir mais nas pesquisas. Tá? Esses valores aqui de consultoria de SEO, caso você tenha interesse, entre em contato com a Foco Local para você saber mais, tá? Mas assim, são valores mais altos, tá? Já são valores mais altos de consultoria mensal. Mas, né, entre em contato para tirar uma ideia. Se você gasta com Google ADS, por exemplo, você já está acostumado a investir em marketing, então vai ser um negócio interessante SEO para você, tá? E o legal é o que? Depois que o teu site posiciona, ele não cai tão rápido. Ele pode cair ao longo dos anos ou se os seus concorrentes trabalharem muito bem o que você fez. Tá? Isso que é legal e aí você não precisa ficar pagando o Google ADS com toda frequência. Né? Depois, voltando aqui, agora nós vamos entrar no conteúdo depois de falar dos pilares. Então eu falei os principais, ou seja, dentro desse sentido, na hora de contratar um site, mas quanto à questão aqui, o que eu quero que você entenda? Você vai ter custo a princípio para manter o site mensal. Se você contratar um site que é por mensalidade, você vai ter um custo mensal. Por exemplo, aqui na Vale da Web a gente tem aqui, ó, site pré-personalizado. E esse site aqui, por exemplo, ele tem a partir de 96 mensal. Então, o que está incluso aqui? Ó? A gente tem hospedagem, suporte, atualização de plugins, criação do texto, banners, nesse pacote quando você paga anual, né? Ou você paga só 149 mensal e já sai com o site. Pô, mas só isso é o valor? É só isso. Esse é um pacote mais em conta. Por isso que ele chama-se pré-personalizado, tá? Mas é um pacote bem interessante, bem fácil aí. É um pacote novo que a gente lançou agora em 2023. Aqui, por exemplo, para ter uma ideia de um projeto, ó, vamos pegar esse camarada aqui, ó. Flávio Lisboa, o doutor Flávio Lisboa. Aqui tem um site, né, de advogado e aqui o que acontece? Ó, até esse site aqui, por exemplo, quando a gente desenvolveu ele já meio que se autopromoveu dentro da cidade dele, ele subiu bem nas pesquisas e isso é interessante você entender. Que se eu procurar por advogado especialista advogado, direito criminalista, vamos pegar aqui, criminalista em Timbó. Timbó é uma cidade próxima a Blumenau, Santa Catarina, que talvez você conheça, né? Que aí já é uma cidade um pouco maior. Estamos entre a terceira e segunda cidade do estado aqui em Blumenau. Aqui nós temos o Flávio Lisboa aqui na segunda colocação. Ou seja, o site feito pensado para o Google já fez com que ele galgasse posições ali. Tá? Isso é um trabalho que não foi feito SEO mensal. A gente não fez consultoria mensal para ele. Esse site faz 3 meses que está no ar e já deu esse resultado. Tá? Então, esse é um modelo de site aqui, por exemplo, e também tem esse modelo aqui, você viu o valor, custo para manter 149 ou 96 se você pegar naquele pacote anual. E o que acontece aqui? E esse exemplo que eu estou trazendo não é só um exemplo nosso aqui diretamente, é um exemplo do mercado. O mercado vende sites assim com mensalidade dessa forma, tá? Acontece dessa forma. E aqui, o que mais tem? Mas dá para... Só que esse site aqui é mensal e alugado, ou seja, você está alugando um projeto.
né? Você bota a sua marca, bota suas informações, só que ele é mensal, aliás, ele é alugado, então você vai ficar pagando sempre para manter ele. Ah, mas Luciano, eu não quero isso, eu quero um site que eu possa pagar ele e pronto. Aqui nós cobramos R$7.000. Aí entram em sites mais complexos, maiores, por exemplo, onde a gente desenha tela a tela. Por exemplo, aqui tem uma página de produto, então a gente desenhou essa tela da página do produto. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Esse aqui não, esse aqui tá dentro de uma casa meio que mensalista aqui, tá? Mas esse aqui, por exemplo, a gente desenhou todas as telas. Tá? Então tem muita página aqui, por exemplo, ó, empresa, que é uma página desenhada, ou seja, ela passa por um processo, se você conhece editores gráficos, Photoshop, desenha-se todas as telas, passo a passo, apresenta para o cliente olha, gostei, beleza, segue o caminho. Então esses são projetos que já vão entrar em casas maiores aqui de valores. Entra no projeto 100% personalizado, aqui a gente tem alguns modelos. Então, a partir de 7.000, mas tem projetos 10, 15, 12, enfim, vai longe, tá? Quanto custa para manter um site desse? É muito mais caro que o outro? Não, é dentro de um contexto, se você pegar uma hospedagem, e lembra da situação da velocidade que eu falei? Tem que ser hospedagem no Brasil. Por quê? Com hospedagem no Brasil, a tua possibilidade de velocidade é maior, desde que o site seja configurado de forma certa. Senão já era. Não adianta fazer um site errado e botar uma hospedagem no Brasil que o site vai ficar lento. Então, o que é o caso aqui? Quanto custaria para manter esse aqui? Hoje nós temos o nosso custo aqui de hospedagem que a gente cobra dos nossos clientes a partir de R$75 para sites personalizados. Então, só que se você procurar na internet, você vai encontrar de R$15 por mês, de R$20 por mês. 99% fora do Brasil, tá? Nesses valores. Quando você vai cair na casa de 40 para cima, depende também do lugar, tá? Pode ser sites, pode ser hospedagem no Brasil. Então, quando você vai hospedar, você procura essa informação. Uma dica rápida que eu posso dar para você sobre tá no Brasil, não tá, é isso aqui, ó. Quando você for fazer aquela pesquisa aqui, botar São Paulo, né, e fazer a pesquisa, você vai ter isso aqui, ó, TTFB. O TTFB, ele é como se fosse o primeiro byte. Quando eu dou Enter, ele vai para uma pesquisa, ele é o primeiro byte do teu Enter até o servidor e voltar a informação. Então, esse caso aqui, ele deu 21 milissegundos. 21 milissegundos é significativo de velocidade muito alta, ou seja, ele está no Brasil. Quando esses números vão para 500, 600, 1 ponto alguma coisa, é fora do Brasil. Tá? Então faça esse teste, coloca Brasil, coloca aqui para ver o que vai dar aqui. Tá? E o que vem para cá tem muito a ver também com o site em si, tá? Mas o que está aqui tem muito a ver com os servidores. Essa dica vale ouro, vale um joinha, vale um comentário. Luciano, gostei da dica. Né? Isso é bem importante para a gente continuar fazendo cada vez mais vídeos aqui no canal. Voltando para finalizar a explicação aqui desse vídeo, nós estávamos aqui. Então, diante disso aqui, ó, esse aqui é um outro site também pré-personalizado, né? Depois tem o domínio. Você tem que pagar uma vez por ano R$40. Se você registra um domínio.com.br, é R$40. Se você registra um domínio.com, por exemplo, ele vai estar na casa de R$80, R$90 por ano, tá? Eu falei mês? Não, é R$40 por ano, tá? Não mês, R$40 por ano. Aqui no caso, registro de domínios, você vai ter várias formas de registrar domínios de tudo quanto é tipo. Tem vários ponto alguma coisa, ponto IMB, ponto não sei o que, enfim, tem um monte de coisa, tá? Você pode pesquisar aqui e testar. No mais, aqui, voltando, a princípio, né, aqui eu já falei das velocidades, aqui eu já falei dos custos em geral, né, ou seja, só hospedagem, só que tem um detalhe, você também tem uma questão que você vai ter um custo às vezes para manter, deixar esse site mais atualizado, e esse site mais atualizado, como é que funciona aqui? Você vai ter a questão de contratar alguém para fazer algo nele, ou seja, por exemplo, contratar uma pessoa para manter no mínimo atualizado esse projeto. Por exemplo, eu preciso colocar um banner, agora eu tenho uma promoção aqui de, sei lá, no final de semana. Enfim, você tem que manter alguma coisa ali sempre com atualização. Precisa trocar banner sempre, Luciano? Pensa comigo só o seguinte, se você analisar através de um Google Analytics, por exemplo, que é onde traz os acessos do site, se analisar lá que teu site tem 300 pessoas, 400 pessoas por mês, 200 pessoas, caramba, é gente? Às vezes, a maioria dos clientes que a gente tem quando a gente faz um trabalho bem pensado para aumentar os acessos do site, ele não recebe a quantidade jamais na empresa dele do quanto ele recebe no site dele.
Tá? Então eu quero que você compreenda o quê? Poxa, se você vai ter um site com 300 pessoas acessando todo mês, 400, 500, que vão ligar lá para marcar uma consulta, que vão lá ligar para fazer um orçamento, sei lá, poxa, mantém esse site atualizado, bota as tuas últimas obras, se você é dessa área, coloca lá as informações para que as pessoas compreendam que você está ali vivo sempre, coisa nova, tal, isso é legal. Tá? Então isso pode variar, às vezes você contrata alguém que faça banner por R$40, por R$50 por mês, sei lá. Né? Então depende muito. Tá? O que é importante também, depois tem a questão de atualizar o blog, né? Que eu falava sobre essa questão do SEO. Se você quer uma consultoria para melhorar acesso de site, tá? Que nem eu mostrei aquele exemplo aqui dessa empresa, né? De um caso que a gente fez, você pode entrar em contato aqui com a Foco Local. Tá? Mas entenda o seguinte, também dá para contratar alguém só para gerar um artigo por mês. Né? Ah, vou só gerar um artigo, mas por que gerar aquele artigo? Qual é a lógica do porquê aquele artigo vai ser escrito? Isso um profissional de SEO faz. Então, um redator ele não sabe fazer isso. Ele sabe ir lá escrever, colocar o conteúdo. Mas o porquê que ele gerou, qual era o objetivo? Era para posicionar uma certa palavra ou para que exatamente? Então, aí é que está o grande gapzinho, o grande problema da pessoa que gera um conteúdo sem ter... Ou, você vai gerar. Beleza, gera. Mas se você não tiver pelo menos um contexto do que é o artigo correto, você não vai conseguir gerar para que ele dê resultado no posicionamento, por exemplo. Tá? Então, para Google, tem que ter um artigo bem pensado. Para o Google ler ele de forma certa e, claro, as pessoas gostarem também. Tá? Então, a princípio, isso aqui pode variar muito e contratos de SEO, dependendo da empresa, R$1.500, R$2.000 por mês para fazer esse trabalho para você subir cada vez mais os acessos. Imagina, esse projeto aqui, por exemplo, esse foi o número aqui. Tá? Hoje, atualmente, a gente não está mais em 3.000, a gente está em mais de 20.000 acessos orgânicos para essa empresa aqui. Então imagina, né? Vou pagar R$2.000, eu vou sair de 300 acessos para poder chegar talvez em 20. Isso aqui é um caso à parte, né? Não dá para fazer isso com todos os casos, depende muito do segmento. Tem clientes que fizeram o mesmo investimento e saíram de 300 acessos para 2.000 acessos. Tem clientes que saíram de 300 para 1.000, 1.500. Depende. Tem cliente que saiu de 16.000 para 24.000 em um ano. Depende de cada segmento. Tá? Aqui é um segmento que deu bastante resultado, que é na área de educação, tá? Cursos. Muito bem, fechando aqui a explicação, então os custos podem variar, mas fato é hospedagem e o R$40 por ano. Hospedagem mensal e R$40 por ano. Ou você converte para anual, tá? Mas cuide aqui. Aqui o barato sai caro. O barato sai caro aqui na hospedagem. Então se liga, se tiver interesse, a gente tem hospedagem também da parte de site. Então caso você queira essa hospedagem brasileira, a gente também consegue te ofertar, beleza? Os valores que eu falei aqui são baseados em 2023, então passa um semestre, passa um mês, a gente pode aumentar, né? Então também dessas variações, e até esses valores que estão aqui. No mais, qualquer dúvida que você tenha ficado, por favor, deixa aqui nos comentários que a nossa equipe vai estar retornando aqui dentro do canal, beleza? No mais, grande abraço e vou deixar alguns vídeos aqui espalhados para você, talvez continuar aqui a ter mais conhecimento aqui no canal. Até um próximo vídeo.